capítulo 33, Ezequiel 33, versículo 32, e do 31 ao 33. Ezequiel está depois de Isaías, Jeremias, aí vem Ezequiel, antes de Daniel. Ezequiel 33, versículo 31 ao 34. Amém? A palavra do Senhor diz assim: eles vêm a ti, como o povo costuma, e se assentam diante de ti, como meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucros. Eis que tu és para eles como quem canta canções de ninar, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier, isto é, aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, fala conosco nessa noite. Fala, ó Pai, de maneira clara, de maneira sobrenatural. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Pai, entender os Teus caminhos. Prepara, Senhor, o nosso coração. Abre o nosso entendimento e a nossa compreensão para Te servirmos, para andarmos nos Teus caminhos e sermos, ó Pai, uma flecha nas mãos do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a ouvir, a obedecer e não negligenciarmos, ó Pai, aquilo que o Senhor fala conosco a cada dia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nós olhamos do que o profeta, Deus usou o profeta Ezequiel aqui, o povo de Deus já estava no cativeiro há um tempinho, há um tempo razoável. Mas aquele povo agora estava ali naquele cativeiro, tinha sido transportado para a Babilônia, mas eles não conseguiam entender que em vez deles serem rejeitados, eles estavam preservados por Deus. Mas eles precisavam aprender muitas coisas ainda, coisas sérias, coisas importantes. E quando Ezequiel começa o seu ministério, se você olhar no capítulo 1 de Ezequiel, versículo 1, 2 e até ali pelo 3 mais ou menos, você vai ver que Ezequiel vai falar assim, olha, no ano 30, Ezequiel estava falando da idade dele, comecei meu ministério com 30 anos de idade, e já estava no 5º ano do cativeiro. Ezequiel não era para ser um profeta, Ezequiel era para ser um sacerdote. O sacerdócio só iniciava aos 25 anos, mas o sacerdote mesmo só começava a sacrificar, só começava a trabalhar depois de 5 anos de treinamento, devido a uma ordem estabelecida pelo rei Davi, que Davi organizou o sacerdócio, falou assim, olha, todo aquele que almejar, todo aquele que quiser o sacerdócio, ele tem que ficar 5 anos treinando, 5 anos aprendendo para fazer as coisas corretas, as coisas certas. Mas como o povo foi para o cativeiro, não havia mais tempo, não havia sacrifício, só havia agora a instrução da palavra de Deus. Deus pega e muda a posição de Ezequiel, do mesmo jeito que ele mudou também de Jeremias, que Jeremias era um sacerdote.
e foi mudado para profeta. Agora Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, esse povo vem até você, mas eles estão te ouvindo com palavras mansas, Ezequiel. Eles estão tentando te enganar, eles estão fazendo de conta que estão te ouvindo, mas não estão ouvindo. Mas quando o mal realmente vier sobre eles, eles vão entender, eles vão compreender que no meio deles houve um profeta. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Mateus, porque a palavra do Senhor, tudo que está escrito no Velho Testamento, se confirma no Novo. Mateus capítulo 13, versículo 10 e 11. Mateus 13, versículo 10 e 11. Amém? A palavra do Senhor diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Jesus, até no capítulo 12 de Mateus, o Senhor estava falando abertamente para a multidão, para todos que ali se encontravam. O Senhor estava falando tudo que ele tinha que falar. Mas agora, quando chega no capítulo 13, uma grande multidão ali estava, e Jesus começa a falar através de parábolas. Jesus falou 40 parábolas no Novo Testamento. São 40 as parábolas do Senhor. São 19 sobre o reino dos céus. Como entrar, como tomar posse, como se conduzir, como se comportar no reino, como entender o funcionamento do reino. E o Senhor abre agora essa nova sessão no capítulo 13, falando de 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas. Ele vai dizer assim, ó, naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. O Senhor começa agora a falando quem ele é. Eu sou o semeador, estou semeando a palavra. Mas assim como Ezequiel lá no passado, aquelas pessoas estavam brincando com as coisas, Jesus agora para de falar com eles abertamente e começa a falar por parábolas, de jeito que aquela multidão tinha ouvidos, ouvia, mas não entendia, percebia, mas não compreendia. Eles tinham visto sinais, milagres e maravilhas, mas continuava sempre pedindo: Senhor, faz mais um milagre. E o Senhor agora começa, dali para frente, de Mateus capítulo 13 em diante, o Senhor já não fala mais nada, a não ser por palavras. De jeito que quem só iria entender era somente os seguidores, somente aqueles que realmente queriam, aqueles que precisavam entender e que tinham aceitado verdadeiramente o Senhor Jesus como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador. Se você prestar atenção, todas as religiões dizem que salva, mas não existe salvação fora do Senhor.
Todas as religiões prometem ensinar o caminho do céu, mas não se vai para o céu se não for através do Senhor Jesus, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas até daqui para frente agora o Senhor Jesus já não vai falar mais nada. Ele já não vai dizer que Ele é mais o caminho, Ele não vai dizer mais que Ele é a verdade, Ele já não vai dizer que é a vida. O negócio dele é agora ensinar. Vai continuar pregando para as multidões, mas porém com um alvo específico. Somente aqueles que querem, aqueles que vão perguntar depois: Senhor, não compreendi o que o Senhor falou. Porque a multidão não importa, a multidão quer ver o movimento, mas aqueles que são mais achegados, como quando nós pegamos a palavra do Senhor e lemos qualquer coisa e não compreendemos, a gente fala: Senhor, não estou entendendo isso aqui, me explica. Você pode até sair dali sem entender ainda, mas no decorrer do dia vai acontecer coisas que você vai compreender por que você leu aquilo. O que o Senhor estava querendo falar com você em cima daquilo, Ele vai te explicar por que você perguntou. E o Senhor agora começa a explicar, pregar para a multidão através de palavras. Ele disse: olha, o semeador saiu a semear. E ele semeou, e ele começa, e de muitas coisas lhe falavam por palavras, e dizia no versículo 3, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinheiros, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava falando para uma multidão, mas ele falou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. A semente foi lançada para todos, feito ela continua sendo hoje. Mas com detalhes: o inimigo é feroz, o inimigo é violento. Se você prestar atenção aqui, em Israel naqueles tempos, o Senhor Jesus, quando Ele está contando uma parábola, Ele está contando de maneira que as pessoas entendam. Não havia cerca, cercando os limites das pessoas. Uma pessoa tinha uma roça, ao redor da roça dele, onde ele plantava, era um trilho, todo mundo passava, a terra ficava socada, ficava como um asfalto. Então o Senhor Jesus está falando assim: olha, uma parte da semente caiu no solo duro, era onde todo mundo passava, pisava, e a semente não germinava. Mas ele está falando: ó, a terra não produziu. Mas ele também vai falar dos pássaros, aonde o inimigo também usa os pássaros para vir e catar a semente, comer. Quantos de nós ouvimos a palavra de Deus, temos sede dela, mas qualquer coisa nos tira a visão, nos tiram. A palavra é pisada, a palavra é massacrada, acaba, a semente não vai germinar. E os passarinhos vão vir e vão catar. Vão catar, e ele continua. Outra parte caiu em solo rochoso. Ele falou dos pássaros, agora ele vai falar da rocha. Outra parte caiu no solo rochoso, pouca terra. Não havia como a palavra germinar. Mas depois ele vai falar das árvores. Uma outra parte caiu entre o espinheiro. Ele vai falar de 3 elementos da natureza, animados e inanimados, e que tiram a palavra do coração do ser humano de maneira clara, de maneira
é o sufoco. Caiu entre o espinheiro, foi sufocada pelas pressões da vida. O sufoco, os apertos, as aflições, as necessidades sufocaram. E aquela palavra, aquela semente também morreu. A outra caiu em terra boa, aonde o arado passou, os sulcos foram abertos na terra, e a palavra caiu e começa a germinar. E o Senhor vai nos mostrando verdades ali. Ele vai nos mostrando aqui. Jesus conta essa parábola sobre o estabelecimento do reino. Jesus vai falar sobre o estabelecimento do reino aqui nesse capítulo 13 de Mateus. E vai nos mostrar também como que o reino tem que ser estabelecido, que ele tem que ser como uma sementinha que vai sendo plantada e vai sendo crescendo. Mas ele também está falando a respeito de como que é o crescimento, como precisa ser o crescimento. E em terceiro lugar, o valor do reino. O valor do reino. O Senhor está ensinando nessa parábola aqui 4 conceitos. 4 conceitos: estabelecimento do reino, crescimento do reino, o valor do reino e a responsabilidade do discípulo. A responsabilidade do discípulo, a responsabilidade de ser um discípulo do Senhor. Nesse capítulo 13, o Senhor vai falar em determinado momento, ele vai falar assim, olha, ele vai falar do desenvolvimento interno do reino. O desenvolvimento interno é aquele que ninguém vê. O Senhor fala assim, ó, vós sois o sal da terra. Ninguém vê o sal. Ninguém sente o sal. Ninguém vê o sal na comida, só sente o sabor. É o desenvolvimento interno do reino, quando a palavra vai crescendo dentro da sua vida. Mas depois ele fala, vós sois a luz do mundo. Porque uma vez que a palavra começa a germinar, você não pode continuar com ela oculta, com ela apagada. Você tem que ter o desejo de estar anunciando para outras pessoas, para que outros também alcancem a salvação, alcancem o mesmo grau de crescimento, de entendimento da palavra que você foi adquirindo. A mensagem do reino, ela é presente, ela é para os nossos dias de hoje e é para o futuro. Quando o Senhor está anunciando aqui, ele está falando, a palavra de Deus é para agora, mas é para depois. Nesse capítulo também ele vai falar do fermento, que a mulher colocou uma pitada de fermento em 3 medidas de farinha. E essa massa cresceu, fermentou. É você começar a fermentar uma outra pessoa com a palavra, e não precisa esquentar a cabeça, porque esse fermento que você colocou ali, vai começar a levedar uma massa, e de repente, o Senhor está falando, olha, esse fermento vai alcançar o mundo. Se você prestar atenção, o Senhor restringiu aqui a mensagem. A multidão estava ali. O Senhor não estava interessado pela multidão. Ele estava interessado por aqueles que queriam ouvir. Não adianta você ter um lugar repleto de gente por causa de movimentos, por causa de trazer cantor, fazer isso, fazer aquilo. Porque quando o Senhor Jesus vier procurar os verdadeiros frutos, vai acontecer como aquela figueira lá em Israel, que quando o Senhor passou perto dela, a figueira bonita, era tempo de frutos, ela estava bonita, ela tinha que dar frutos. E o Senhor vai lá procurar o figo, e ele não encontra nada, e ele diz, seca. Assim é a vida do ser humano. Quando nós não produzimos, quando nós não damos fruto, nós estamos morrendo, nós vamos secando aos pouquinhos, nós vamos morrendo. Porque a nossa vinda, a nossa estadia nesse mundo,
é um só objetivo: é anunciar a salvação daquele que nos salvou, é anunciar que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma a vida, que o Senhor muda o cativeiro, que o Senhor muda a situação, o posicionamento, o jeito de vida da pessoa, se a pessoa quiser ser transformada, se quiser mudar de vida. Mas ele não obriga ninguém, ele não obriga, e ele começa a falar agora por parábola, para, como se diz, estimular as pessoas a perguntarem, a quererem, a terem sede, a terem vontade. Ele já tinha falado: olha, quem tiver sede, venha a mim, eu sou a água da vida, eu sou o pão. Mas chega dados momentos que parece que ele cansou. Ele falou: não adianta. Jesus não desiste de ninguém. Mas quando a pessoa endurece o coração, como foi com Faraó lá em Êxodo, se você prestar atenção lá, quantas vezes o Senhor falava: Moisés, vai até Faraó. Faraó até escutava, mas o texto termina dizendo: mas Faraó endureceu o coração. Faraó endureceu o coração. E dura coisa para o ser humano, meus irmãos, é quando Deus nos larga a nossa própria sorte. Se Deus abandona o homem na dureza do seu coração, não há oportunidade mais, não há chance, não há jeito. Então, não endureça o coração. Nosso coração tem que ser amaciado, amolecido a cada dia com a palavra do Senhor Jesus, tem que ser regado, para que possamos entender e compreender os planos de Deus para a nossa vida. Então nós temos que ver que a palavra do Senhor é para os dias de hoje e é para o futuro. E ele vai dizendo que ele vai contando as parábolas de diferentes momentos, da necessidade de o povo do reino saber escutar. Quando nós pegamos esse capítulo 13, o Senhor está falando assim: olha, o povo de Deus, o princípio básico de tudo é o povo saber escutar. O povo muitas das vezes não quer escutar, se distrai, se dispersa por pouca ou por quase nada. Não presta atenção à necessidade de o povo do reino saber escutar a voz do Senhor, para poder interpretar direito. Se você pegar do versículo, capítulo 13, do versículo 3 a 25, quando o Senhor está falando dessa parábola aqui, ele está falando somente do posicionamento, de saber ouvir, de prestar atenção, de escutar. E depois ele vai falar da amplitude, da expansão do reino. Como que o reino iria crescer? Do versículo 31. Vai aí, vocês estão com a Bíblia aberta em Mateus 13? Abra aí no versículo 31. 13, 31. Aonde ele vai falar da amplitude do reino. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu se aninham nos seus ramos. Disse-lhes outra palavra: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio
do profeta abrirei em parábola a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O Senhor agora está falando de coisas grandes, coisas ocultas, que ao ser humano que não tem a percepção, não vai conseguir compreender, não vai conseguir entender o que é a palavra. O que ele estava tentando ensinar, o que ele estava mostrando. Mas ele também agora vai falar a respeito do custo da aquisição do reino. Ninguém vem para o reino de Deus sem gastar, sem ter um esforço, sem ter um trabalho. Vão ali agora no versículo 44, capítulo 13 mesmo, versículo 44. Aonde ele vai dizer, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui, vai e a compra. A pessoa, quando acha uma pérola de grande valor, que é o reino, ele larga tudo que ele tem na vida, porque ele entende, porque ali agora ele achou o verdadeiro tesouro, a verdadeira coisa de grande valor. Ele vende tudo que ele tem, ele não importa de empenhar tudo que ele conseguiu para comprar um pedacinho de terra, aonde ele sabe que o tesouro dele está ali. Aonde que ele sabe que a pérola de grande valor, aonde o tesouro está enterrado. Ele achou o tesouro, ele poderia ter levado, mas não, ele enterrou ele, para depois comprar terra. Então tem que ter um esforço, tem que ter um trabalho. Muitos querem a palavra do Senhor Jesus, mas não querem ter um mínimo de esforço para abandonar as práticas e as coisas erradas que fazem. Não querem. Olham para a vida como se fosse tudo, que tudo que a gente está vendo é só isso. Esquece que a palavra do Senhor, feito nós falamos aqui, ela é para o dia de hoje e é para depois. E o custo da aquisição. Outras coisas também são relacionadas nesse texto a respeito do futuro. O Senhor vai nos falar aqui a respeito da eliminação do joio plantado pelo adversário. Porque a palavra de Deus, ela foi plantada a todos. Ela foi plantada, a semente é boa. Mas como que nasceu o joio no meio? E o Senhor vai falar assim, olha, o inimigo plantou o joio. Mas ele fala, olha, no final dos tempos, os meus anjos virão e colherão o joio. Porque não se colhe o trigo antes do joio. O joio e o trigo são igualzinhos. Dentro da igreja do Senhor Jesus, tem pessoas que têm cheiro de crente, veste como crente, fala como crente, anda como crente, mas é joio. É joio. O joio é igualzinho o trigo, ele só diferencia na época da colheita. Porque o trigo curva. Quando ele está maduro, ele curva o pendão. Mas o joio não, o joio continua em pé, continua altivo. Eu sou maior, eu sou melhor, eu sou mais bonito. E o Senhor está falando, olha, os anjos só vêm depois. E vai colhendo primeiro o joio, para não estragar o trigo. Porque o joio tem que crescer junto com o trigo, porque muitas das vezes se você arrancar o joio aqui, ele sai, você vai arrancar, mas ele leva um bocado de trigo junto. Leva coisas importantes, leva pessoas e são queimadas depois.
o custo da aquisição, eliminação do joio plantado pelo adversário, do versículo 36, vamos lá do 36 agora. Então, acompanhe, meus irmãos, preste atenção para vocês verem, até o capítulo 12, o Senhor Jesus falava abertamente, mas do 13 agora ele só fala por parábolas, e no versículo 36 ele começa: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a eles, os discípulos disseram: explica-nos a parábolas do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. Os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim também será na consumação dos séculos. Mandará, porém, o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão nos seus celeiros todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão com o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor vai sempre falando: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aquelas pessoas que andavam ao redor do Senhor, eles nunca se achavam que era o joio. Assim como hoje é do mesmo jeito. Tem muitas pessoas que estão perdidas, mas que não se curvam, não procuram, querem estar altiva. Não, o meu jeito é esse. Eu entendo assim, eu compreendo assim, eu vou ser assim. E muitas das vezes vai morrer assim, vai para o inferno assim também. Vai assim, porque não parou para poder observar todas as recomendações que a palavra de Deus tem. Não é para um só ou para outro, não, é para todos. A palavra é para quem quiser, venha quem quiser, quem tiver sede, venha. Venha, compre sem dinheiro. Isaías vai falar que venha, compre sem dinheiro. Não gasta você ter dinheiro para entrar no reino, só basta você querer. É querer. A eliminação final daqueles que na colheita estavam misturados com os do reino. Muitos vão estar misturados. Agora do versículo 47, para poder fazer a limpeza. O Senhor agora vai usar o exemplo da rede. Que eram coisas que aqueles discípulos estavam acostumados, eles eram pescadores. Eles sabiam bem o que o Senhor estava falando. E ele vai dizer: olha, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia, e assentando, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha, a Bíblia sempre vai falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós olhamos as cartas de Apocalipse às 7 igrejas, muitas das vezes nós falamos, e nos foi ensinado muitas das vezes: olha, cada igreja foi uma era, cada igreja foi um tempo, cada igreja foi um período na história da humanidade. Não foi. Se você prestar atenção ali, quando vai falar do Senhor Jesus, ele está caminhando no meio das igrejas. Ele está caminhando no meio dos castiçais.
E assim ele continua até os dias de hoje. Ele está observando, ele está vendo a igreja, todas as igrejas têm os mesmos defeitos que aquelas 7 do início tinha. Todas as igrejas estão nas condições daquelas ali. Umas começaram naquele amor fervoroso, mas abandonaram o primeiro amor. Mas tem umas também que o Senhor vai falar assim: olha, vocês são pequenas, de pouca força, mas preservaste, guardaram o que tinha. 2 igrejas não há reprimenda nenhuma, o Senhor não as repreende. Mas quando chega numa igreja lá, a última igreja, a de Colosso, o Senhor não acha defeito nenhum naquela igreja. Aquela igreja não tinha nenhum defeito. Ela fazia tudo direitinho, mas era arrogante, ela era morna, ela não era quente nem frio. O Senhor fala: ó, quem dera vocês fossem quente ou frio. Quente vocês estariam no reino, ou frio vocês tinham a possibilidade de esquentar, mas morno não. O Senhor está falando: olha, é para todas as igrejas, de todas as épocas, de todas as eras. Pessoas que um tempo era quente, um tempo agarrava nas coisas do Senhor, trabalhava de unha e dente, mas a fadiga, o cansaço, o desânimo foi afrouxando, foi esfriando, foi mornando. Que uma pessoa que uma vez esteve quente, esteve no fogo, esteve na presença do Senhor, ela não consegue congelar. O muito que ela vai ficar ali morna. E morna é vomitado. Aquele que fica morno vai ser vomitado da boca do Senhor. Laodiceia não tinha água potável. Não existia água em Laodiceia. A água vinha através de tubulação pelo deserto. E quando a água chegava na cidade, ela já chegava morna, porque ela tinha pegado grande caloria dentro da tubulação. E quando o Senhor está falando dessa cidade, está falando da igreja de Laodiceia. A igreja morna. Mas tudo que o Senhor está nos explicando nesse capítulo 13 é a respeito de, ao mesclar esses 2 aspectos do reino, Jesus nos ajuda a apreciar o reino tanto como algo presente, como algo futuro. Nós temos que tomar posse do reino aqui hoje, mas entender que mesmo nós tomando posse, mesmo nós vivendo a plenitude do reino, aqui, aparente que estamos vivendo, a plenitude ainda não é o que o Senhor tem para nós. A plenitude do reino vai ser só na segunda vinda do Senhor. É quando o Senhor voltar para buscar uma igreja lavada, uma igreja gloriosa, quando nós tivermos o nosso corpo transformado, que nós o veremos realmente como Ele é. Que nós o vamos ver como Ele é, que nós vamos entender o verdadeiro sentido do reino dos céus, o que significa. A mensagem do reino tem 2 lados. Se relaciona a 2 momentos do tempo. Em primeiro lugar, Deus em Cristo está agora recuperando o homem da sua dupla perda. Há 2 etapas do reino. Nesse momento, Deus está recuperando o homem da sua dupla perda, do pecado e do relacionamento com Deus. O Cristo agora está recuperando o homem para ter um relacionamento com Deus e viver sob o governo de Deus. Ele quer nos recuperar, quer nos trazer para o Senhor, mas está falando agora: viva sob o governo de Deus. Ele prometeu isso quando o homem caiu em pecado, ilustrou na história dos patriarcas, e agora o rei estava vindo para começar a realizá-lo completamente. O Senhor Jesus, naqueles dias, ele
o Senhor, o nosso Deus, simbolizou tudo isso nos reinados lá de Saul, de Davi, de Salomão, de Roboão, de Ezequias, Edequias, Joaquim. Mas agora todos aqueles reis falharam. Todos aqueles reis, teve uns que foram bons, uns foram belezinha, mas todos erraram, todos falharam. Agora vem Jesus anunciando: é chegada a vós o reino dos céus. Aqueles homens procuraram de todas as maneiras defeito no Senhor, alguma coisa que o pudesse condenar, alguma coisa que eu pudesse falar assim: não, ele errou, ele falhou nisso, mas não conseguiram achar. O Senhor veio inaugurando, restabelecendo, direcionando o homem para a presença do Senhor. O reino está realizando atualmente de maneira parcial e pessoal, pois espalhou-se pela terra através do poder do Espírito Santo. Em seguida, será finalmente realizado de forma completa, conclusiva, somente pelo retorno do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos o quanto ela é perfeita. Se você vê o que nós lemos lá em Ezequiel, se completa no Mateus. O Senhor aqui em Mateus vai falar de Isaías. Quando Isaías fala: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu, Senhor, a nossa pregação? Ouça a palavra do Senhor. Não deixe que a palavra se perca. Semana retrasada eu estava ouvindo o testemunho do pastor contando de uma senhora, até o Hernandes Dias Lopes, ele contando o testemunho de uma senhora que ela andava 3 horas para chegar na igreja. 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Andava a pé, com os meninos de um lado e do outro, e carregando naquele sacrifício, e indo para a igreja. Mas quando ela ia aos domingos, porque provavelmente não tinha como ir durante a semana, talvez o culto era à noite, ia chegar em casa que hora da manhã. Então, todos os domingos ela estava na igreja, para ouvir a palavra de Deus. E ela chegou lá no domingo, participou normalmente do culto. Quando foi na segunda-feira, a dona está lá na igreja de novo. Ele perguntou para ela, falou: mas senhora, a senhora veio ontem? Eu sei na onde a senhora mora, a distância que a senhora andou. A senhora está aqui hoje de novo? Ela fala: não, pastor, me fala que versículo o senhor pregou ontem, porque eu esqueci. Ela voltou porque ela esqueceu o versículo que o pastor tinha pregado. Olha, muitas das vezes, você prega, ao que terminar o culto aqui, 15, 20 minutos, você perguntar: o que foi pregado? Ninguém sabe. Porque entrou aqui, saiu ali, ou muitas das vezes veio na igreja. A palavra do Senhor diz: tira o sapato dos seus pés quando entrar na casa do Senhor. É porque quando entrar na casa do Senhor é para ouvir, é para prestar atenção, para vivenciar a palavra do Senhor, sugar tudo que ela tem para você naquele dia, porque ela não é para outro dia, ela é para aquele dia. O outro dia é outra história, é outro versículo, é outra situação, é outro problema, mas naquele dia você tem que guardar tudo. E a Bíblia fala: tira a sandália dos teus pés quando entrar na casa do Senhor. Quando Moisés foi receber a ordem de libertar o povo, que Moisés olhou para a sarça ardente e ela não se queimava, do meio da sarça, o Senhor falou com Moisés: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Muitos anos depois, o Senhor vai tornar a falar a mesma coisa com Josué: tira a sandália dos seus pés, Josué,
que o lugar que você está é santo. E muitas das vezes nós não temos valorizado. Não é o lugar aqui que é santo, não. Não é aquele lugar onde Moisés estava ali que era santo, não. O que se tornava aquele lugar santo era a presença do Senhor, é darmos ouvido à palavra do Senhor, é colocar em prática a palavra do Senhor e saber que Ele está voltando. O mundo está caminhando de mal a pior e o Senhor está voltando, e está voltando numa velocidade que muita da gente fala, olha, feito Pedro vai falar que o povo reclamava com ele, olha, desde que o mundo é mundo que se diz que o Senhor está voltando, mas Ele não está voltando. Muitos querem retardar a volta do Senhor, mas o Senhor está voltando. É Maranata, o Senhor está voltando para buscar o seu povo. Amém? E que o Senhor abençoe vocês de maneira sobrenatural, que vocês possam ter aprendido um pouquinho, fazer essa separação dos capítulos. Você lê depois, você presta atenção, até no capítulo 12, o Senhor explica para todo mundo, a palavra é aberta, mas quando Ele vê que o povo não está dando atenção, Ele começa a falar por parábolas. E por parábolas, você pode pregar, pregar, pregar. Hoje, não é que a gente está pregando por parábolas, não, mas ao ouvidos de muitos, a palavra chega como parábolas. Elas não entendem o significado e o perigo que estão correndo sem dar ouvido à palavra do Senhor. Amém? E que o Senhor vos abençoe poderosamente, que Ele possa derramar a unção, a graça e o poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém?